Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de análise de gráfico de funções. Bem, a gente quer analisar o gráfico de uma função sobre diversos aspectos. O primeiro deles é o domínio e a imagem. Quando eu olho para o gráfico de uma função, eu tenho que ser capaz de detectar quem é o domínio e quem é a imagem dessa função se o gráfico estiver bem definido. Ok? Então temos um exemplo aqui, temos uma curva aqui em azul, que é o gráfico de uma função f, e eu quero determinar quem é o domínio e quem é a imagem da função. Lembre-se, o domínio da função ele está representado no eixo das abscissas, e a imagem da função está representada lá no eixo das ordenadas. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai projetar o nosso gráfico no eixo das abscissas, para ver quem é o domínio dessa função. Vem comigo aqui então, ó. Olhando da esquerda para a direita, o primeiro ponto que eu detecto no nosso gráfico é esse ponto aqui, ó. É onde ele começa, tudo bem? Se eu projeto ele lá no eixo das abscissas, aqui no eixo X, repara que vai cair exatamente no menos 2. Então, menos 2 é o meu primeiro ponto do domínio. Se eu projeto o restante do gráfico no eixo X, aqui no eixo das abscissas, repara que ele vai preencher todo esse intervalo que vai de menos 2 até 3, mas o 3 a gente vai dar uma olhadinha com calma. Então aqui do menos 2 até chegarmos lá no 3, você repara que o gráfico ele não falha em nenhum momento nesse intervalo. Quando eu projeto ele aqui no eixo das abscissas, ele vai preencher todo esse intervalo até 3. O 3 é um caso especial. Repara que o gráfico aqui no 3 ele é aberto, tá certo? Então, quando eu projeto esse ponto aqui, ele também tem que ser aberto. Então, o nosso domínio ele vai de menos 2 fechado até 3 aberto. Tudo bem? Imagem da função agora. A imagem é o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no eixo das abscissas, só que agora no eixo das ordenadas. Eu vou projetar todo o meu gráfico no eixo das ordenadas, começando do ponto inferior desse gráfico. Quando eu projeto ele aqui no eixo Y, ele cai exatamente em cima de menos 1. Então, menos 1 é a minha primeira imagem. Quando eu projeto todo o gráfico no eixo Y, eu preencho o intervalo que vai aqui de menos 1 até chegarmos aqui no 4. Porém, esse último ponto está aberto, e quando eu projeto lá, ele também fica aberto. Então, a imagem dessa função vai de menos 1 fechado até 4 aberto. Ok? Vamos dar uma olhadinha em outros aspectos? Bem, outro aspecto que a gente quer analisar é em que intervalos do domínio essa função ela é crescente ou decrescente. Tudo bem? Olha para cá, temos um gráfico aqui e eu quero ver quais são os intervalos do domínio onde ela cresce e onde ela decresce. Bem, observa aqui comigo que olhando da esquerda para a direita, o primeiro ponto do nosso gráfico é esse ponto aberto aqui de coordenadas menos 4 e 1. A partir daí, a sua função começa a crescer. Ela cresce, 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 cresce até chegarmos nesse pontinho aqui que tem a abscissa menos 1. Então eu vou marcar de vermelho aqui os intervalos onde essa função está crescendo. Ó. Ela está crescendo aqui de menos 4 aberto até chegarmos aqui no 1. Tudo bem? Esse 1 aqui não importa se ele é fechado ou se ele é aberto, porque esse ponto aqui, ele não é um ponto nem de crescimento, nem de decrescimento. É o ponto onde a curva muda esse status, né? Ela para de crescer e agora ela começa a decrescer, tá vendo? Até chegarmos nesse pontinho de abscissa 2, eu vou marcar de laranja esse intervalo que vai de menos 1 aqui até 2. Esse é o intervalo onde essa função decresce. A partir desse ponto aqui de abscissa 2, ela muda de status novamente. Ela deixa de decrescer e volta a crescer. Eu vou marcar de laranja o intervalo do domínio
que apresenta esse crescimento, vai até aquele pontinho de abscissa 4. Então aqui de vermelho novamente, um intervalo de crescimento. E aqui ela de novo para de crescer e volta a decrescer nesse intervalinho que vai de 4 até 5 e é fechado. Então, resumo da ópera, pessoal. Essa função cresce no intervalo que vai de -4 até -1. Vou usar sempre aberto nesses pontos onde ela muda de status. União com o intervalo que vai de 2 até 4. E ela decresce nos intervalos laranja ali, que vai de -1 até 2, união com 4 até 5. Então esses são os intervalos de crescimento e decrescimento. Tira um print aí da tela e pensa, qual seria o domínio e a imagem dessa função? Lembra? Bem, o terceiro aspecto é qual é o ponto de máximo e qual é o ponto de mínimo de uma função. Vou utilizar o mesmo gráfico que a gente viu ainda agora. Bem, o ponto de máximo é aquele ponto onde a função alcança o pico dela, né? Repara aqui que o ponto mais alto dessa função é esse ponto aqui, ó. Quais são as coordenadas dele? Muito fácil, ó, o ponto de máximo, abscissa 4, ordenada 5. E o ponto de mínimo? É aquele ponto onde o gráfico vai mais baixo aqui, qual o vale que ele alcança, né? O ponto mais baixo é esse aqui, ó. Abaixo dele não tem gráfico, tá vendo? O ponto de mínimo, então, tem coordenadas abscissa 2, ordenada -3. Vamos seguir? Bem, pessoal, quarto e último aspecto aqui, a gente vai dar uma olhada para raízes e sinais da função. Bem, raízes são os pontos onde a função corta o eixo das abscissas. É onde a imagem da função se anula, tudo bem? Bem, olha para cá, é fácil detectar, ó. O gráfico ele vem aqui decrescendo até que ele tem imagem nula nesse ponto, onde ele corta o eixo das abscissas, ó. No primeiro ponto ali é -3, então raízes no ponto -3, 0. Segunda raiz, de novo, ó, aqui onde se anula, em -1. -1, 0. Aqui, ó, em 1. Então, também tenho 1 com 0. E, por último, ela corta de novo o eixo x aqui em 4. Então, as raízes dessa função são esses 4 pontos, tudo bem? Sinal da função. Eu quero analisar quais são os intervalos do domínio que tem imagem positiva, ou seja, quais são os intervalos do domínio onde y é maior do que 0. Bem, isso se resume no gráfico ao olhar quais são as partes do gráfico que estão acima do eixo x. O primeiro intervalo, onde essa função é positiva, vai aqui de -5 até a primeira raiz. Depois, ó, ele é negativo. Bem, o gráfico fica negativo, com imagem negativa nesse intervalo aqui. Eu vou marcar de laranja mesmo. Vou marcar de laranja aqui, que vai dessa raiz até a próxima. Na sequência, ele volta a ficar positivo. Repara que ele está na parte superior, né? Então, aqui, positivo. Depois de 1, fica negativo novamente, ou seja, o gráfico está abaixo do eixo x. E por último, acima do eixo x, depois que passa aqui na última raiz, ó. Então, os intervalos onde essa função é positiva, vai de -5 fechado até -3, e aí nas raízes eu vou sempre colocar aberto, união com próximo intervalo onde essa função é positiva, está acima do eixo x, então vai de -1 até 1, união com esse último intervalinho aqui onde a função está positiva, que vai de 4 até 5 fechado, porque é um extremo. E aqui, onde a função é negativa, ou seja, onde ela está abaixo do eixo x, vai de -3 até -1,
união com esse intervalo que vai de 1 até 4. Vamos dar uma olhadinha no exemplo para encerrar? Resumão, pessoal. Olha para cá então. Ó. Eu quero saber tudo isso aqui a respeito desse gráfico. Bora começar pelo domínio? Bem, se você projeta todo o gráfico no eixo X, repara que o seu domínio vai do ponto aqui extremo esquerdo, que é de menos 5, até o extremo direito, que é 5. Repara que ele não falha em lugar nenhum, então vai de menos 5 fechado até 5 fechado também. Bem, nossa imagem vai do ponto de mínimo até o ponto de máximo. A gente já vai matar duas coisas aqui, a imagem e máximo e mínimo dessa função. Bem, o ponto mínimo dessa função é esse pontinho aqui, ó, abscissa menos 3, ordenada menos 4. E o máximo é aquele ponto lá, ó, que tem abscissa 1 e ordenada 3. Mas repara que se você projeta todo o gráfico no eixo Y, vai de menos 4, que é o mínimo no Y, até 3, que é o máximo aqui no Y. Então nossa imagem vai de menos 4 fechado até 3 fechado também. Bem, onde essa função cresce e onde essa função decresce? Repara que ela começa decrescendo, que aqui vai de menos 5 decrescendo até esse ponto aqui. O primeiro intervalo de decrescimento vai de menos 5 até menos 3. Depois ela começa a crescer e ela cresce até chegar aqui, ó, no 1. Então de menos 3 até 1 ela cresce. Depois ela torna a decrescer até aqui, ó, de 1 a 2, rapidinho. Então união aqui, ó, de 1 a 2 ela está decrescente. Depois ela torna a crescer novamente de 2 a 3, ó. Então de 2 a 3 ela é crescente. Aqui na sequência de 3 até 5 ela apenas decresce e encerra ali a sua trajetória. Para fechar, raízes. Bem, ela corta o eixo aqui em menos 4, então o ponto menos 4, 0 é uma raiz. Depois você tem aqui menos 1, 0 é a sua segunda raiz. Depois você tem uma raizinha aqui, tá vendo? Ela toca o eixo X, eu queria chamar a atenção, não precisa cortar, se ela tocar já é uma raiz. Então aqui 2 com 0 e a última raiz está aqui em 4 com 0. Acima do eixo X eu tenho aqui de menos 5 até menos 4. Depois o próximo trecho onde ela está acima do eixo vai de 1 até 2, né? Porque no 2 ela zera, então de 1 até 2. União com de 2 até 4. E esses são os trechos onde ela está acima do eixo X. Repara que o 2 fica fora, que no 2 ela zera. 2 é uma raiz. E onde ela está abaixo do eixo X, onde ela é negativa, vai de menos 4 até menos 1. União com 4 até 5. Então tá aí o nosso resumão, pessoal. Dá uma olhadinha nesse quadro, printa para você analisar com calma. Dá um pause aí, fica olhando para ele, pensa em todos os aspectos. A gente se vê na próxima aula ou no próximo encontro ao vivo. Valeu, tchau!